Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença. Eu sou a Estela, atuo como gerente de contas aqui na Tech6 Group. E antes de iniciarmos o nosso evento, eu gostaria de lembrá-los que estamos ao vivo, independente da plataforma que você estiver vendo, temos disponível o nosso espaço para perguntas. Então, por favor, durante o evento, mandem as suas dúvidas para que a gente responda aqui para vocês. Bom, falando brevemente sobre a Tech6 Group, né? Nós somos uma empresa brasileira com atuação global. Estamos no mercado há mais de 20 anos com soluções para gerenciamento da performance da empresa, garantindo o acompanhamento para atingir o objetivo da sua empresa. Podemos falar aqui como exemplo dos nossos softwares de automatização em planejamento orçamentário e financeiro e também em consolidação contábil e gerencial, que é o nosso assunto de hoje. Temos ainda como atender vocês na norma contábil do IFRS 16, serviços e produtos para a área de analytics, governança de dados, inteligência artificial, business intelligence, serviços de ambiente cloud. Temos uma unidade de treinamento que desenvolve o treinamento focado no objetivo da sua empresa e também a ferramenta de CRM Salesforce, que garante tudo o que você precisa para apoiar a sua área comercial. Hoje, o nosso tema é consolidação contábil e gerencial. E quais os benefícios de automatizar esse processo? A gente sabe que esse processo é um processo extremamente complexo, né? E por isso, para falar sobre o assunto hoje, eu trago aqui comigo os meus colegas Gabriel, responsável pela área de pré-vendas, Bom dia, e pessoal. o Cláudio, do time de consultoria. Gabriel, por favor, se apresenta para a gente. Bom, meu nome é Gabriel, né? Eu trabalho já com o pessoal do Tech6 já há quase 20 anos em projetos de BI, projetos de planejamento, consolidação, analytics em geral, né? E a ideia aqui é a gente explorar um pouquinho, né, de alguns detalhes práticos, né, desse processo de consolidação. Isso. Cláudio, por favor, se apresenta para o pessoal também. Bom dia, meu nome é o Cláudio, né? Eu também trabalho aqui na Tech6 há mais de 6 anos, também trabalhando nessa parte, né? E sou contador, com gestão também em custos, controladoria e planejamento. Legal. Bom, os meninos eles têm anos de experiência, muita bagagem no assunto e com certeza a gente vai conseguir responder a sua dúvida, te ajudar, trazer algum insight para você relacionado ao assunto para melhorar esse processo. A gente sabe que o processo de consolidação de dados pode ser complexo, tem apresentações mensais, trimestrais, anuais, o volume de tarefas é imenso, as equipes estão cada vez mais reduzidas e as demandas ficam enormes. Por isso, o tempo é curto para as entregas e curto também para a análise, né, de todos esses dados consolidados. Então, Cláudio, por favor, resume para a gente um pouquinho do que envolve o processo de consolidação contábil gerencial. Sim. A nossa ferramenta, a gente costuma falar que ela faz em 5 etapas, né? Então, assim, a primeira etapa começa com a extração mensal dos fechamentos contábeis do RP da empresa. Numa segunda etapa, já com os dados carregados, são efetuados os fechamentos individuais das empresas, de suas demonstrações contábeis, balanço, DRE, fluxo de caixa, DMPL, as padrões, né, de todas as demonstrações contábeis. Numa terceira etapa, são aplicadas as regras de eliminação ou intercompany, ou seja, para a gente fechar o grande grupo,
das empresas consolidadas. A gente vai consolidar os valores, fazendo as eliminações intercompanies quando forem necessários. Numa quarta etapa, resumidamente, são gerados os quadros das notas explicativas, né? Tudo que vai gerar a forma matemática, né? Para dentro da ferramenta. E a quinta e última parte são as etapas a etapa que a gente fala que é a demonstração financeira. Ou seja, ele vai agregar tudo que foi feito da demonstração contábil com os quadros da nota explicativas e as respectivas análises dos contadores ou os controladores que vão estar fechando, ou seja, ela vai fazer toda essa junção, né? Então, ela vai pegar a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, a quinta etapa, para fechar o grupo consolidado, em termos de matemática, em termos de análise, para fechar todo o demonstrativo e a nota explicativa da empresa. Legal. Então, pelo que eu entendi, nosso software ele faz o processo completo, desde a primeira etapa até a última, né? Isso, ele busca os dados no ERP do cliente, trabalha toda a maquinária de cálculo, né? E entrega um arquivo Word, que seria o nosso objetivo final, né? Que é o Word com a sua nota explicativa, com seus demonstrativos, tudo já implementado. Legal. Gabriel, o que você complementaria falando sobre o que envolve o processo de consolidação contábil? Que a gente não pode esquecer também, né, de que existem diversas informações, diversos ajustes, diversas etapas desse trabalho que não estão em sistema nenhum, né, ou que tem uma extração muito complicada, que tenha uma variabilidade muito grande, né, e aí a nossa solução também, né, prevê um acompanhamento, né, um controle da participação em cada uma dessas etapas, né, para que as pessoas também possam colaborar com o processo de consolidação, né, com as informações específicas das suas áreas, né? Então, não só a automação desse fluxo de informação, né, mas também toda essa complementação, todo o controle de quem tem que fazer o quê, né, e a colaboração de cada pessoa é incorporada no nosso projeto, né, e principalmente, né, se garante lá na frente rastreabilidade, né, integridade da informação, né, e assim por diante, né? Então, o Cláudio deve ter passado por muitas situações dessas, né, da questão da repetibilidade do processo, né, que é o que a gente também garante aqui. Certo. Isso mesmo. Bom, Gabriel, aproveitando, né, qual é a vantagem de automatizar esse processo? A gente sabe que em planilha, né, o processo já é complexo, então qual que seria a vantagem de sair do Excel e trazer esse processo para dentro de uma ferramenta como o T6C Consolidation? Bom, a principal vantagem, né, é a gente reduzir o trabalho braçal de coleta dessa informação, né, para disponibilizar mais tempo para a parte de análise da informação, né? Então, aquele velho chavão do BI, né? Então, mudar de 80% de tempo para coletar informação e 20% para análise, né, para gastar 20% do tempo coletando informação e ter 80% do tempo disponível para análise, fundamentalmente, né? Talvez essa seja o maior benefício. Certo. Cláudio, você complementaria alguma coisa em relação a essa vantagem? Concordando em tudo com o que o Gabriel falou ali, mas também um ponto importante dessa padronização é quando gera um turnover muito grande na empresa, né? Tipo, ou não vamos dizer nem demissão de funcionários, mas tipo, trocou de setor. E a pessoa geralmente tem aquele conhecimento tácito daquela planilha. E às vezes essa pessoa sai e o conhecimento vai junto com ele. Então, assim, numa padronização, ou seja, o conhecimento fica com a empresa. A pessoa
vai entrar um novo funcionário, né, vai vir de outro setor, a pessoa vai, claro, vai sofrer um treinamento, mas o conhecimento está ali, na empresa, não foi junto com esse colaborador que saiu. Isso é muito importante também, porque as empresas, às vezes, é um calcanhar de Aquiles, eles ficam, às vezes, à mercê de uma pessoa que está fazendo aquele fechamento específico. A gente sabe que, às vezes, um fechamento, dependendo da demanda das empresas, pode conter na base de tipo 20, 30 planilhas para fazer a consolidação de uma empresa, ou mais até, né? Já pegamos mais. Sim. Bom, e falando na parte de segurança, quais pontos de segurança Cláudio, poderia falar para a gente, né, que é importante para o processo de consolidação? Olha, a parte de segurança, a Tech 6, ela sempre está alinhada com toda a segurança possível, né? Desde a tomada dos dados até o final, né? Então, assim, a gente tem mecanismos de que vai disponibilizar o colaborador que vai poder verificar, quem vai verificar, quem vai analisar, quem vai fazer o input dos dados, quem vai fazer a carga dos dados, né? Então, a gente... a nossa ferramenta já compõe bastante essa segurança que às vezes é até uma preocupação, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou jogar lá e as pessoas vão ter acesso. Então, a gente tem um nível de segurança bem detalhado. Não sei se, de repente, o Gabriel pode complementar mais a minha resposta, né? Uhum. A gente passa da segurança na extração, né? Então a gente vai trabalhar com integrações de alto nível, com criptografia, com garantia da qualidade da entrega dos dados, né? A gente vai tratar, né, toda a parte de segurança dentro do entorno, então a gente sabe exatamente quem fez o que e quando, né? Então lá no final, quando a gente estiver apresentando os documentos, qualquer pergunta, né, qualquer explicação de por que esse número está assim, pode ser dada até o nível de informação até o nível de detalhe mais baixo possível, né? E até a questão do acesso às informações, né? De garantir que dentro de um grupo muito complexo, né, que as pessoas só enxerguem, né, o que esteja dentro da sua responsabilidade, né? Que a gente consiga ter uma segmentação tanto horizontal quanto vertical da segurança, né? E que isso possa ser garantido, apresentado, demonstrado, né, justificado lá no final da apresentação. Bom, a gente tem uma pergunta aqui de um participante, né, que está passando para a gente a seguinte situação. Temos o desafio de todos os trimestres consolidar empresas recém-adquiridas, com planos de contas diferentes. Como a ferramenta Tech 6 permite autonomia para parametrizarmos? Cláudia, acho que você pode ajudar a gente nessa. Sim, podemos. Então, assim, o que acontece? Às vezes, grandes grupos que adquirem várias empresas, as empresas possuem planos de contas diferentes, mapeamentos diferentes. Então, assim, a gente consegue fazer essa conversão, né? Então, a gente consegue fazer com que vários planos de contas se transformem em um, né, conforme, claro, a gente vai ter que analisar caso a caso, mas a gente consegue fazer com que lá no final a empresa consiga consolidar as diversas empresas que eles têm, nos vários níveis, né? Porque, por exemplo, ela pode comprar uma empresa que seja dona de mais 2 empresas, né? Então, assim, a gente consegue fazer uma parametrização desses planos de contas para convergirem, por exemplo, de um balanço patrimonial para todas as contas caixa equivalente de caixa, a gente consegue fazer essa conversão independente dos planos de contas. Cada um vai ter o seu plano de conta, mas no grande grupo consolidado a gente consegue fazer com que apareça todas as contas de todas as empresas. E até para complementar, Cláudio, esse é o mesmo problema que a gente encontra quando a gente tem uma empresa que não foi adquirida nem nada, mas ela troca de RP. Né? Então migra de um sistema para o outro, um sistema legado para um sistema de mercado, alguma coisa assim, e aí a gente tem que garantir a padronização, a continuidade da informação. Né? Às vezes as fontes são de vários planos de contas e a gente consegue fazer com que os planos de contas se conversem, vamos falar assim, a grosso modo a gente consegue fazer com que eles se conversem e vão para um lugar comum.
tá? Legal, bem explicadinho. E como que a gente sabe, né, que o processo de consolidação ajuda a empresa a saber que está no rumo certo? Então, como que, de repente, lá o gerente contábil vai conseguir entender que ele está no rumo certo com a empresa dentro desse processo de consolidação? A gente pode falar assim, num objetivo macro, né, que quando ele tem uma ferramenta que padronize as suas informações, ele vai conseguir gastar menos tempo com essa preocupação, será que fechou o dado? Será que trouxe o valor certo? E gastar mais tempo com a análise. Ele vai conseguir fazer aquela análise mais fina, que a gente chama, né? Ele vai conseguir ver o crescimento da empresa, o endividamento da empresa, se ela vai ter um grau de alavancagem bom. Então, com isso, ele consegue ter mais tempo, que a gente chama de falar que só o humano consegue fazer, não que a máquina não consiga, mas o feeling do negócio ainda está no quesito humano, né? Então, eu acho que é a principal vantagem que tem. Não sei se de repente o Gabriel quer colocar alguma coisa. Não, né, é exatamente isso, né? A questão da assertividade da informação permite que se tome melhores decisões, né? E principalmente se confie mais no que a gente tem aqui, né? Então, eventualmente, até numa situação de uma empresa buscando um financiamento, alguma coisa, uma demonstração bem feita ajuda a conseguir, né, uma negociação veracidade, melhor. Né? Da veracidade para a informação, né? Até nessa questão, como a pergunta anterior agora, né, a pergunta que nos fizeram, né, a questão de agilidade nesse processo de aquisição, negociação, né, de grupos econômicos, né? Justamente. Sim. E, Gabriel, ajuda a gente, porque eu vejo muitas dúvidas, né, em relação à questão de múltiplas moedas. Empresas do mesmo grupo que cada uma está numa moeda, na hora de fazer a consolidação, automatizar esse processo de consolidação, surge a dúvida de como é tratado isso dentro da nossa ferramenta da Tech 6. Bom, a Tech 6, né, trabalha com uma modelagem analítica, né, uma modelagem dimensional. Né? Então, a primeira coisa aqui é entender que não existe um modelo padronizado. Né? Existe um modelo construído sob medida para cada empresa. Né? Em empresas que têm essa necessidade de consolidação, de tratamento da conversão cambial, e aqui a gente também, né, o Cláudio poderia explicar muito melhor que eu, né, que a gente pode ter tratamentos das variações cambiais sendo feitas de formas diferentes, né? Então, a apresentação dessas variações também é significativa, mas, fundamentalmente, né, o modelo é construído sob medida para aquele projeto, né? Então, a gente pode prever um detalhamento de moedas, né? Lembro de um projeto que nós temos, onde a gente tem mais de 20 moedas diferentes sendo tratadas, né? E o principal aqui é de que depois, voltando para um assunto anterior, quando a gente define uma regra no Excel, aquela regra vale dentro daquela planilha. Nada garante que aquela regra vai continuar funcionando na versão 2 daquela planilha. A principal vantagem da solução do Tech 6 é que a gente padroniza esses processos, né, e a gente garante uma repetibilidade. Né? A gente sabe que no próximo trimestre a gente vai continuar usando as mesmas regras, os mesmos tratamentos de exceção que a gente usou no fechamento anterior. Perfeito. Cláudio, você quer complementar alguma informação relacionada a esse cambiamento? Não, justamente isso que o Gabriel passou. Às vezes a gente possuímos empresas que têm a sede no Brasil, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo, a sede no Brasil, com empresas nos Estados Unidos, vamos supor. E lá, tudo em dólar, óbvio, né? E quando chega no Brasil, a gente é obrigado a converter essa moeda, porque aqui a gente é obrigado, pela CVM, a gente é obrigado a fazer tudo em reais, né? Então, a gente faz esse cálculo, né? Não vamos entrar no detalhe técnico, mas a gente faz esse cálculo juntamente com as premissas de taxa de câmbio, né? A gente consegue fazer essa conversão para apresentar as demonstrações contábeis em reais.
Também existem, aí, ou seja, a empresa vai ter os dados dela em moeda local, ou seja, em dólar, mas também vai ter os dados em moeda convertida, que seria o real. A gente tem mais uma pergunta do pessoal que está participando aqui com a gente. Então, vamos lá. É possível ter regras de validação, por exemplo, da carga, saber se deu um erro e também falando em notas explicativas, tem como validar se o saldo que está no sistema está batendo com o saldo do balanço? Gabriel, ajuda a gente respondendo. Eu acho que essa aí é melhor para o Cláudio, né? Essa é aqueles então, problemas do dia a dia, né? Sim. Quando a gente faz a extração, que a gente descobre coisas estranhas, né? Na hora, sim, existem, né? A gente consegue colocar mecanismos que, como, por exemplo, assim, a gente falou lá que na primeira etapa, a gente carrega os dados do balancete da empresa. Então, assim, aí vamos supor que nesse primeiro momento vem uma conta contábil lá que não estava configurada ainda, foi lançada nesse mês que eles foram. Então, a Tech6, na hora que for puxar esses dados, ele vai saber que ele vai fazer o link dizendo, opa, essa conta aqui não existe. Aí a gente pode criar mecanismos e dizer assim, ó, para a carga e verifica essa conta e mapeia ela certinho, ou a gente dá continuidade à carga, só que bota lá um exemplozinho, ó, tem que mapear essa conta aqui, porque essa conta é uma conta nova, assim, a gente consegue criar vários mecanismos para fazer essa carga. No segundo quesito que ela falou, que se existem como validar o saldo, sim, existem várias formas para a gente validar, que a gente chama de cheques, né? A gente pode fazer através de um painel de cheques, de validação, ou mesmo, às vezes, no próprio quadro da nota explicativa, quando já vem, a pessoa faz os lançamentos, a gente consegue fazer um cheque lá, dizendo, por exemplo, a caixa equivalente de caixa do quadro da nota explicativa está ok com a caixa equivalente de caixa que está lá no balanço. Nós conseguimos fazer essa checagem. Tá? Então, dá para fazer esse cheque. Existem várias formas de fazer esse cheque, tá? Então, eu só citei duas formas de fazer esses cheques de valores. Certo. Tem mais uma pergunta aqui. Serão apresentadas algumas telas e relatórios gerados pelo programa? Cláudio, né, que no caso é a pessoa que fez a pergunta, no final do evento, no final do evento a gente vai fazer uma pequena demonstração da parte final do processo, tá? Mas para uma apresentação mais completa, um overview mais completo com todas as funcionalidades e interface, né, da ferramenta, entre em contato com a gente. No final do evento também vai ter nossos e-mails e o contato. Entre em contato com o nosso time comercial, que a gente com certeza agenda uma data e horário, né, disponível na sua agenda para a gente fazer essa apresentação mais completa também, tá bom? Mais uma duvidazinha que surgiu aqui. Como são tratadas as notas explicativas? Temos muito trabalho para gerar as notas e os quadros. Como conseguem ajudar? Marcelo, essa dúvida também a gente vai tirar um pouquinho mais para o final do evento, que a gente vai fazer uma demonstração exatamente focada nessa parte de gerar as notas explicativas, que a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles, né, na maioria dos processos do pessoal. Cláudio, conta pra gente um pouquinho, né? Algum caso, algum cliente, né, que você tenha trabalhado na automatização, né? Que você lembre que tenha tido uma complexidade maior, ou que você veja no seu dia a dia, né? Que são as maiores dúvidas quando a gente vai iniciar um projeto. Quais são as maiores dúvidas dos clientes em relação a essa automatização de consolidação contábil gerencial? Sim, eu vou até citar já até para corroborar com aquela primeira pergunta que apareceu no chat, que hoje nós possuímos, vou citar como exemplo, uma empresa no seu grande grupo econômico, que ela possui empresas no setor de bebidas, setor de comunicação, limpeza e educação. Então você imagina o leque. E tem mais umas 3 ali que... né? Isso, então assim, imagina o leque para você consolidar isso. São vários planos de contas diferentes, são mapeamentos diferentes, porque o que acontece? Que a gente fala quando é mapeamento, porque às vezes o que é investimento para uma empresa é despesa para outra empresa.
entendeu? Tipo, a gente tem que fazer justamente essa conversão. E como é que a gente faz isso? Cada uma tem o seu plano de conta, então é justamente isso, a gente faz esse mapeamento para que todas as empresas convirjam, porque além disso, tem empresas que têm grupos dentro de grupos. Então, assim, para um grupo de consolidado, tal quadro nota explicativa vai precisar, para um outro, para um subgrupo dela não precisa. Então, a gente precisa fazer esse detalhamento. Então, assim, e para o consolidado tem que aparecer tudo. Então, assim, a gente tem que fazer justamente essa especificação, ó, para esse grupo de empresas vai ter o quadro A, B, C. Para o outro grupo só tem o quadro A e B. E para o grande consolidado vai ter o A, B, C, D e E. Então, assim, a gente consegue fazer com que vai subindo na arvorezinha das consolidações, né? Então, essa especificidade é que nos ajuda, a ferramenta nos ajuda a fazer como seja maleável, né? Por exemplo, além disso, né, como eu falei de vários setores que ela trabalha, ela também tem no exterior. Então, além disso, de toda essa especificação, nós ainda temos conversão de moeda. Então, essa empresa, ela engloba praticamente quase todo o know-how, ela pega desde o A ao Z. Então, assim, a gente consegue fazer, a matriz dela é no Brasil, ou seja, então a gente converte tudo para real e faz as demonstrações todas em reais, inclusive os quadros, notas explicativas, a própria nota explicativa, né, e as demonstrações contábeis. Então a gente consegue pegar de todos os nichos, assim, eu acho que de exemplo seria a empresa com o maior número de ramificações possíveis. Maior complexidade, né? Isso. Possível. Uhum. Legal. Bom, isso mostra que a nossa ferramenta ela é bem flexível, né? Então ela consegue atuar e atingir o objetivo de todos os nossos clientes. Bom, pessoal, não esqueçam que tem o cantinho, né? O lugarzinho aqui para fazer as perguntas. Mandem as dúvidas de vocês para a gente conversar e ajudar vocês aí também a tirar as principais dúvidas. Bom, hoje a gente não vai, né, abranger a demonstração do nosso sistema, né? Mas como eu falei anteriormente, acho que o principal ponto de dúvida, né, nas demonstrações são como é feita a automatização das notas explicativas. Então, eu vou pedir para o Gabriel, por favor, fazer uma demonstração rápida, né, de como é feito esse processo ali a partir, já imaginando que a gente já passou, né, por todo o processo de consolidação, já fez as proporções, os rateios, tudo que envolve a consolidação, como que a gente, a partir desse momento, né, consegue extrair as informações para gerar as notas explicativas. Certo. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Para a tela inteira. Imagino que já esteja visível. E o que nós temos aqui? Primeiro, então, a ferramenta como um todo é uma plataforma, não é uma solução específica, como o Cláudio estava explicando. A ideia é de que todo projeto parte de uma especificação, de uma realidade específica daquela empresa, daquele grupo econômico, e a partir daí se constrói um modelo que vai atender aquela necessidade específica. Então, a gente gosta de dizer, né, que a regra normalmente dá pouco trabalho para implementar. O que dá trabalho mesmo são as exceções. Então, para uma empresa, para uma conta, para um período de tempo específico, a gente quer um tratamento específico. Isso é o que termina gerando o maior trabalho aqui dentro. Então, pegar uma nota explicativa específica aqui, e rastrear ela desde o início até o final. Então, primeiro, o modelo é construído sob medida. O que eu vou ter aqui é o plano de contas, os demonstrativos e as estruturas das notas explicativas definidas de acordo com a necessidade de cada grupo econômico, cada empresa. Então, a gente pode ver aqui, nós temos a estrutura de todas as notas explicativas, e eu posso mostrar aqui que parte do tratamento da informação a gente já consegue resolver aqui dentro dessa estrutura hierárquica.
métrica, né? Então, imobilizado, nós vamos ter algumas contas e nós temos já aqui os mapeamentos contábeis do que vai em cada linha. Né? Nós vamos ter também tratamento via formas e lançamentos manuais, né? Mas todo o modelo é construído sob medida, de acordo com necessidade, e o nosso modelo analítico, né, nos garante ter todos os detalhamentos que a gente precisa. Posso encontrar aqui, então, por exemplo, uma nota, fazer uma pesquisa dentro dessa estrutura como um todo, né? Então, a liquidez, por exemplo, e a gente vai encontrar aqui a estrutura da nossa explicativa de risco de liquidez. Né? Essa estrutura cruza todas as nossas outras dimensões, né, que é onde a gente vai guardar a informação. Próximo passo, né, então, dando um salto grande aqui, né, a gente teria, entre a modelagem, né, e chegar aos usuários finais, a gente teria um controle de workflow para garantir a participação, segurança e tudo mais, mas a gente pode ir adiante aqui. Né? Então, como é que os usuários enxergam essa estrutura? Então, dentro da minha pasta aqui de notas explicativas, a gente vai ver que a gente tem interfaces para toda essa estrutura. E a gente chega no formulário que vai nos permitir. Então, percebam aqui que eu tenho dois formulários. Um onde eu posso receber input, né, e o outro somente para visualização. Imagine que a gente poderia estar segmentando os acessos, né, de acordo com o perfil. Né? Alguém da controladoria, alguém da área financeira, informa o que não foi possível ser carregado. Né? A gente tem aqui cálculos e a gente tem aqui informações que foram carregadas. Né? Informações calculadas em azul, carregadas em cinza, e em branco eu tenho espaço onde eu poderia fazer lançamentos. No outro formulário, né, no formulário de visualização, perdi. Vou usar a pesquisa, então, para facilitar a minha vida. Está aqui. Então, o formulário que a gente poderia usar para consulta. Nesse momento aqui, né, o que a gente está fazendo? Né, a gente está dando acesso a quem tem a necessidade de acessar essa informação aos números, aos dados que estão carregados. Né? Então, seja extraído de outro sistema, seja lançado, seja carregado, aqui está o resultado, aqui estão os números que vão fazer parte do quadro. Né? Mas percebam que aqui a gente tem uma estrutura muito flexível, com cortes, né, com consultas em níveis intermediários, com consulta em moedas diferentes, mas a gente ainda não está num formato final de apresentação. Esse formato aqui a gente já poderia também consultar dentro do Excel, né, para eventualmente integrar, trazer mais informações aqui, complementar, usar o Excel para aquilo que o Excel é imbatível, né, uma ferramenta de uso pessoal. Mas basicamente o que a gente está vendo aqui é a estrutura da nota explicativa, como foi definida lá dentro da modelagem, com os dados que nós carregamos, né, para uma validação, para um rastreio do detalhamento, para um controle de auditoria, para escrever perguntas, para responder perguntas e assim por diante. O próximo passo qual é? Bom, o próximo passo é, já estamos de acordo com os números estão corretos. Né? Então, esse processo já pode ter ido e voltado, né, da auditoria para as áreas, ou entre áreas e tudo mais. Né? A gente pode estar trabalhando aqui em níveis intermediários da consolidação, mas basicamente os números já estão corretos, né? Os números são os que a gente quer apresentar, né? E a gente passa para a forma de apresentação. Né? Então, na forma de apresentação, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que a gente chama de relatório. Né? Então, esse documento aqui é um relatório, e a principal diferença do relatório para o formulário, né, é que no relatório a gente começa a ter um controle de formatação mais fino. Então, risco de liquidez, está aqui o nosso relatório, né, e aqui a gente vai ter a mesma informação já numa formatação mais adequada lá para o nosso relatório. Né? Então aqui a gente já está começando a ter controle
de editoração, do formato que vai ser impresso. Né? Então, com rótulos de linhas, com colunas, com formatação, né? Com controle do formato que a gente vai apresentar, do cenário que a gente está usando, né? Do nível dentro da estrutura da companhia que a gente está apresentando, dentro da linha de tempo e assim por diante. Mas, basicamente, aqui a gente tem a mesma informação do formulário, mas no formato já para impressão. Né? Esse formato aqui, eu já poderia usar ele como um controle, né, para impressão, se apresentar um relatório, um demonstrativo, alguma coisa assim, nós já poderíamos usar esse formato aqui para, por exemplo, salvar como PDF e encaminhar por e-mail para alguém, ou mandar para a impressora para colar no quadro de avisos, né? Qualquer questão nesse sentido, né? De comunicação no formato correto, né? Então, no formato da CVM, no formato de alguma agência reguladora, né? No formato do Banco Central, né? Então, para instituições financeiras, né? Para qualquer empresas da área de saúde, empresas financeiras, né? Existem diversas empresas que prestam contas para uma agência, para um órgão regulador. Né? Então, daqui a gente já poderia tirar os relatórios prontos, né, para serem consumidos nesse nível, né? E aí a gente vai ter formatação, logotipia, né? A gente poderia ter gráficos, mapas, sinaleiras, termômetros, velocímetros, né? Qualquer recurso visual. Mas a gente não está com a informação dentro do documento final. Né? Então, dentro do TEC6C Planning, né, e Consolidation, né, nós vamos ter uma forma, né, uma parametrização né, de quais são os nomes, né, dos quadros. Né? Então, a ligação entre os relatórios, os pequenos quadros, com o grande documento. Né? Então, nós vamos trazer, sempre que eu me referir à nota BP, eu vou trazer como para dentro do documento esse relatório. Né? O nosso relatório de liquidez está aqui em algum lugar. Aqui. Né? Então, sempre que eu encontrar uma tag chamada nota risco de liquidez, eu vou substituir essa tag pelo quadro do relatório. Qual é o resultado final? Né? Então, o resultado final é um documento versionado, né, que pode ser versionado ao longo do tempo e dentro da estrutura da empresa. Né? Então, nós podemos ter templates, documentos diferentes para períodos diferentes, para trimestres, anos diferentes, como a gente pode ter aquela situação de ter a DF da holding e ter demonstrações de níveis intermediários. Né? Então, uma estrutura grande, uma hierarquia grande, a gente pode ter não somente a gente pode ter um documento para holding, para o nível superior, e documentos menores, mais simples, documentos diferentes para esses níveis intermediários. E o que a gente vai ter dentro do nosso documento? Né? Então, basicamente, nós temos um documento onde tudo que é texto, né? Então a ideia aqui é que a explicação é feita diretamente dentro do documento. Tudo o que é informação, tudo que é explicação exatamente, vocês vão fazer dentro do próprio Word, que é a melhor ferramenta, né? A ferramenta que está todo mundo muito acostumado de usar. Né? Mas todos os quadros, né? Então reparem que a formatação fica diferente aqui. Né? Todos os quadros, tudo o que tenha informação, né? Números, né? Rótulos, né? Toda a informação que a gente veio tratando lá dentro da ferramenta, chega exatamente igual dentro do documento Word final, né? Que pode ser disponibilizado para auditoria, pode ser publicado, pode ser compartilhado, pode ter anotações, né? E essas anotações vão incorporando, né? Se incorporando ao projeto como um todo. Né? Então, basicamente, né, de uma forma bem resumida, esse seria o fluxo, né, da definição, né, partindo da definição das notas explicativas até o resultado final, né, de uma forma organizada, de uma forma rastreável, né, de uma forma repetível. Né? Então, a ideia aqui, como a gente falou,
é trazer para uma plataforma mais organizada, mais confiável, né? Uma plataforma que vai permitir que se trabalhe menos noites, que trabalhe menos finais de semana e que se tenha entregas em prazos cada vez mais curtos, né? Então, até uma questão para o Cláudio, né? Uma questão prática, né? Qual é a tua experiência em relação a tempos de fechamento, né? Então, partindo lá dos balancetes, qual é o tempo que a gente chega nesse resultado final aqui? Com tudo, com todos os parâmetros já ajustados, olha, claro que a gente tem que, varia de projeto para projeto, né, às vezes tem algumas empresas que possuem algumas inserções manuais, que aí, né, requer um pouquinho mais de tempo, mas, olha, se tudo fechadinho, eu não gosto de falar mais, tipo, se tudo fechadinho, fechou os valores, tudo ali, em 10, 15 minutinhos tu consegue já ter o teu demonstrativo. É que fala, quanto menos inserção manual, mais rápido é, né? Mas às vezes acontece de ter tem que estar, que a gente fala assim, vamos supor, fazer a conferência de dados, porque vai ter que fazer a conferência de dados, os valores estão corretos, para isso, como você citou lá, né? Tem os formulários. Os formulários são para validações de valores. O valor está tudo ok, está batido, demais aperta um botão e ele vai automaticamente, ele vai sendo transferido. Então, assim, eu estou chutando um pouquinho alto, né? Vamos supor assim, mas com tudo fechadinho, tudo bonitinho, em torno de uns 10, 15 minutinhos, tu tens o demonstrativo mensal na tua mão. Mais uma dúvida que eu vejo muito no dia a dia, Gabriel, para você essa questão da complexidade do Tech6C Consolidation. A gente vê você trabalhando, né, muito rápido. O Cláudio falou que em 10, 15 minutinhos a gente também consegue fechar, né, o processo que demoraria aí noites e dias, né, dias e noites para ser realizado. A questão desde a parte de implantação até conseguir chegar nessa parte de dominar o sistema para demorar 10, 15 minutinhos. Gabriel, ajuda a gente aí para falar para o pessoal como que a gente adquire isso. A gente percebeu também pela sua demonstração que o sistema é bem amigável, tem uma interface super, né, tranquila de se usar, mas ajuda a gente um pouquinho, Gabriel, para responder essa dúvida que a gente vê bastante, e depois, Cláudio, se você quiser, pode complementar também com a sua vivência do dia a dia que você vê com os nossos clientes. Perfeito. Bom, então, primeiro, a implantação é feita sob medida. A ideia aqui é que a gente está falando de grupos econômicos complexos, com sistemas diferentes, com planos de contas diferentes, com necessidades bem específicas. Então, vamos considerar que uma implantação para esse perfil de projeto levaria alguma coisa em torno de 3 meses. Então, da primeira reunião à entrada em produção, 3, 4 meses para estar funcionando. A ideia da nossa metodologia, de que durante essa implantação exista, primeiro, toda uma documentação de o que está sendo feito e por quê, e segundo, um entendimento desses porquês, que a equipe do cliente entenda o que está sendo feito, é o dia a dia deles, que eles entendam a transposição que está sendo feita, e que se qualifiquem eles, que essa transferência de conhecimento já garante que pelo menos as primeiras coisas, os detalhes mais iniciais, as coisas mais simples, já possam estar dentro da responsabilidade deles. Então, inclusão de uma conta contábil, classificação de um centro de custo, um novo usuário, alterar alguma permissão, que isso possa estar dentro da autonomia deles para o dia a dia. Obviamente, que existe uma curva de aprendizado, então, no final da implantação também se tem um plano de treinamento para também capacitar as pessoas, mas existe um plano de uma curva de aprendizado, onde a gente vai ter algum tempo até as pessoas realmente dominarem o que a ferramenta pode fazer. Durante esse período, então a ideia é que a gente tenha a nossa equipe dando apoio, dando suporte para o projeto, para garantir essa transferência de conhecimento da forma
menos traumática possível, né? Mas a ideia é justamente ter uma parceria, ter uma relação de longo prazo, né? Para que se possa ensinar os porquês, né? Como fazer as coisas, ou que a gente faça para ter uma urgência, alguma situação de emergência, que a gente vai, obviamente, ajudar o cliente a entregar a sua informação dentro do prazo correto. Legal. A gente, né, é legal falar que quando lá no início que eu comentei da nossa área de treinamentos, os nossos treinamentos englobam, inclusive, treinamentos da ferramenta, né, da Tech 6, da T6C Consolidation e Planning, né, para trazer essas informações, para trazer, repassar esse conhecimento para os clientes. Cláudio, você quer complementar com alguma informação dessa parte de aprendizado, de utilização da ferramenta, complexidade para utilizar a ferramenta? Não, é isso que o Gabriel comentou, né, falou, e principalmente também, né, dizer que o Sysfera, ele é feito justamente para isso, para não ter, claro que tudo que é novo, às vezes a gente fica assustado, como é que eu vou mexer? Mas justamente ele é feito para aquele usuário final, né, aquela pessoa que, eu vou, quando a gente fala, vai ficar pronto em 10, 15 minutos, mas tem todo um processo, né, tem que estar tudo parametrizado, tem que estar tudo certinho. Então, assim, e com isso, com o tempo, ele vai pegando, como disse o Gabriel, nessa curva de aprendizagem, ele vai conseguindo pegar esses macetes que vão fazer com que ele saiba, por exemplo, ele carregou, como eu falei lá no início, carregou, não tem uma conta mapeada, ele já sabe onde é que vai ter que mapear a conta e já vai disparar o processo de novo, entendeu? Isso tudo é uma curva de aprendizado. Como a gente falou, tem os quadros das notas explicativas. A maioria das nossos quadros são calculados por formas, mas tem um pouco que é feito por input. Então vai demorar um pouquinho porque eu tenho que ir lá fazer um input dos dados, entendeu? Então tudo isso é uma curva de aprendizado que no final, né, que vai chegar lá no final do nossa nota explicativa. Então eu acho que o sistema ele dá essa facilidade e como eu sempre brinco, né, o sistema a gente gosta que o cliente ande com as próprias pernas e se precisar de um apoio nosso, nós estamos aqui, entendeu? A gente não gosta de deter o conhecimento, não, para vocês botar uma conta, você tem que falar comigo. Não, você sabe colocar a conta. Só que, claro, né, às vezes, como disse o Gabriel, às vezes aparece uma coisa um pouquinho fora da curva, que ele vai precisar do nosso auxílio. Então, o treinamento é muito importante, o treinamento do produto é muito importante, o treinamento para poder fazer isso é importante, né? Que a gente sempre brinca, não adianta eu comprar um avião, vou pilotar um avião e não for fazer um treinamento para avião, né? Então, a gente vai ficar ali à deriva de alguém, né? Mas era só isso que eu tinha para complementar. Bom, legal. Bom, pessoal, hoje, apesar do nosso tempo, né, reduzido, a gente falou como é importante o processo de consolidação contábil gerencial. As empresas, elas são obrigadas a apresentar seus resultados individualmente e depois do grupo, e elas precisam dessa exatidão nos números apresentados, porque uma vez que elas expõem isso no mercado, é ali, né, que os acionistas os acionistas vão tomar suas decisões e que também vai se mostrar o valor da empresa, aquilo que a gente tinha comentado no início, né, de que ela está no rumo certo. São esses resultados que vão trazer essa informação. Nós falamos também da importância nos dados, falamos da parte do processo, que todas as empresas, né, ter a certeza que todas as empresas foram consolidadas, trazer essa certeza tanto para o gerente, para o coordenador, como para o analista. Então, desde que o analista imputou aquela informação de forma correta, trouxe a informação, e para o gestor de que todas as informações foram consolidadas, né, que nada ficou ali para fora, né? Isso traz maior também tempo para os gestores fazerem suas análises, explicarem as suas notas e os quadros de formas mais completas. E a gente mostrou aqui para vocês também só o resultado final do nosso produto, que são as notas explicativas, mas a gente tem um time completo aqui que atende todas as áreas, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Como eu falei, nós somos uma empresa com atuação global. Então, para qualquer dúvida, para saber mais informações, para assistir um overview completo da ferramenta,
nos procure, nos chame, que com certeza vai ser um prazer ajudar vocês e demonstrar para vocês a nossa ferramenta. Cláudio, Gabriel, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço. Bom dia para todos. E é isso, Obrigado pessoal. a todo mundo. Obrigado, Estela, Cláudio. Obrigada, meninos. É isso então, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Até.